Olá, como estão? Bem? Gente, então, hoje vamos falar sobre o que não comer no pré e no pós-treino, beleza? Então, roda a vinheta. Tchau, sou eu de novo sem vinheta. Então, gente, vamos lá. A gente sempre tem que lembrar, antes de a gente iniciar a profundidade desse vídeo, que o quê? Cada pessoa tem sua individualidade frente a estratégias. Então, eu posso utilizar a mesma estratégia em mais pessoas, porém, cada pessoa tem a sua resposta fisiológica em relação àquilo, seja positiva ou negativa. Então, aqui, claro, eu vou trazer uma abordagem mais ampla sobre alguns exemplos de situações que eu encontrei dentro da prática clínica, porém, tendo então essa particularidade, defendendo essa questão única. Somos sim seres únicos, ainda mais no que eu acredito. Como eu acredito na questão do de dentro para fora, do que você sente além do que você come, então realmente essa estatística vai ser única mesmo. Então vamos lá, Naisa, tudo depende da prática, tá? Então temos isso também. Vamos falar então aqui, dar mais hiperfoco na questão, por exemplo, de treinos de musculação, que é o que a gente consegue ter mais precisão até nessa questão de gasto, ganho, dependendo do objetivo, certo? Então assim, gente, por exemplo, eu tenho uma resposta fisiológica após a ingestão do alimento. Então, por exemplo, eu vou ir treinar. Se eu comer alimentos mais pesados e eu tiver um curto intervalo de tempo dessa ingestão para a prática do exercício, e o exercício for um exercício de força, por exemplo, ou talvez até falando de outras modalidades que a gente tem ali, essa questão de movimentação, que a gente acaba talvez fazendo e forçando essa região do abdômen. Então, assim, a gente tem ali vários pontos já que só físicos, estruturais mesmo, a gente já vê um desafio. Então, por exemplo, eu vou lá e faço uma ingestão de proteína animal, né, fonte animal, e vamos falar, sei lá, de uma carne vermelha. Gente, dependendo da tua resposta fisiológica, então agora vem a questão da particularidade de novo, e frente ao exercício, que aí eu também vou sofrer essa influência, e, por exemplo, se fosse um treino de superiores, talvez eu consiga manejar melhor essa questão. Porém, mesmo assim, na hora de fazer um abdominal, por exemplo, eu sim teria talvez esse peso, essa sensação de arrotar, de voltar. Então, por exemplo, Naisa, eu sinto que a minha digestão é eficiente. Mas, gente, a proteína vermelha, principalmente, ela tem sim uma questão de absorção mais lenta. Então, independente da tua resposta fisiológica frente a essa ingesta, nós temos uma questão lógica ali que a gente trabalhe com uma digestão de 2 horas, até bem mais tempo, né? Então, eu digo assim, só para ser aquela sensação de estufo, né? Aí, claro, vem a questão da quantidade também. Então, quantidade, forma de preparo, todos esses itens. Mas como aqui o foco do vídeo é falar sobre essas questões do que não consumir antes do treino, por exemplo, e depois, então aqui eu colocaria o primeiro item, a carne vermelha, tá? Tendo então esse tempo, né, de resposta ali em relação à digestão frente ao compromisso do exercício e essa questão dos preparos e quantidade, tá? Mas então não seria a melhor opção. Outras coisas, Nais, uma feijoada. Novamente, eu entro com a questão da quantidade, do que contém nessa feijoada, aí diante desses pontos todos que eu citei em relação à carne vermelha, tempo, pós e particularidade individual de cada ser humano, a gente teria também como uma opção a se cancelar, tá bom? E mais alguma coisa frente agora eu falo a proteína ainda.
ainda eu falo frente à proteína, mas as outras proteínas a gente tem uma resposta um pouco mais eficiente, até nessa sensação de peso estrutural que a carne vermelha deixa, tá? Agora vamos para outros grupamentos, tá? De novo, gente, eu tô falando num contexto total de mais pessoas, numa margem de erro. Então, por exemplo, entre 10 pacientes, aqui eu tô tirando uma média de 10 pacientes, eu tinha essa queixa da digestão, essa queixa, entende? Então, ainda assim, essa margem, ela pode ser bem particular. Aí, agora vamos falar da linha das frutas ou outras fontes, né? Vamos falar, por exemplo, de um pão. Nais, então eu não posso comer pão, mas, poxa, o assunto não é que eu possa comer carboidrato simples antes do treino? Sim, né? Ele é sim bem-vindo, por quê? Qual seria a ideia do exercício? A gente vai lá, a gente precisa ter energia para utilizar aquela força, né? Então, claro, nós temos aí o nosso amigo jejum, que vem quebrando toda essa linha de raciocínio, mas vamos pensar o decorrer de um dia, né? Não vamos entrar no âmbito aí do jejum. Pensa, gente, é uma máquina, né? Nosso corpo tem a parte de resposta. Então, é que nem uma máquina. Eu preciso de energia, eu preciso de gasolina para utilizar essa força, né? A força, ela vem além desse movimento de imediato ali. Então, eu tenho que ainda depositar uma energia contrária. Então, sim, o ideal é que a gente tenha fontes de carboidrato, principalmente. E aí, voltando para o assunto do pão. Gente, sei lá, vou comer um pão com melado, uma geleia. Quer dizer que não é bom? Gente, então, olha só. Eu vou consumir ali uma grande quantidade, um upgrade de energia rápida, né? Quando a gente ingere o alimento, o carboidrato simples, ele tem o quê? O nosso corpo, ele absorve muito rápido aquilo. Então, eu não tenho um índice glicêmico favorável. Ou seja, eu não consumo essa energia ao decorrer do treino todo. Eu dou aquele up, provavelmente ali nos 20, 30 minutos iniciais, onde eu acabo utilizando sim, talvez toda a energia ali oferecida, e para o resto do treino eu acabo baixando esse entusiasmo maior, porque sim, isso é fisiológico, né, gente? Eu tive uma perda significativa na questão da oferta de carboidrato, tá? Então, de novo, não seria o ideal, porque eu tô falando aqui de um pão caseiro, tá, gente? Eu não tô falando aqui de um pão talvez integral, não, tô falando de um pão mesmo, tá? Vamos falar, então, indo de encontro a isso, uma massa, um macarrão com carne moída, por exemplo, somando a questão da carne vermelha. De novo, gente, eu tenho ali, então, aquele upgrade da massa, né, do macarrão em si. Talvez tenha um atraso ali dessa proteína da carne, mas aí já entra com o peso, né, porque daí tu já naturalmente vai ter o peso da digestão, porque, claro, a massa em si também convida você a passar do limite. E então, de novo, gente, a gente tem aquela energia além aquele peso, por quê? Porque quando é feita a digestão no nosso organismo, não sei se vocês já perceberam, a gente tem aquele, o soninho pós o almoço. O que seria esse soninho pós o almoço? Pensem aí comigo, licença. O soninho pós o almoço é justamente isso, gente. O corpo, ele reorganiza a distribuição sanguínea e foca na região do estômago, ele foca na região da absorção desses nutrientes. Naturalmente, a gente fica meio leso ali, meio lesadinho. Inclusive, tem estudo, gente, vamos dar foco nisso aí, vamos valorizar. Tem estudos provando que sim, a gente tem uma boa resposta pós esse pequeno sono. Claro que não precisa ser um sonão, mas uns 15, 20 minutos a gente tem sim uma boa resposta. Por quê? Porque a gente concentra ali essa ação da absorção pós-almoço e aí depois a gente tem aquele, agora sim, vamos lá. Tudo no seu lugar, a distribuição sanguínea de volta ao eixo dos outros órgãos, inclusive cerebral, a gente tem sim uma produção maior. Então,
os 3 principais alimentos que a gente não deve consumir pré-treino seriam esses, no meu ponto de vista, tá? Agora eu vou falar dos não novamente, mas eu vou falar do pós-treino, tá? Do não. E aí, para finalizar, eu faço então esse mix do que seria ideal comer pré e pós. Então, agora falando do que a gente não deve comer no pós-treino. Então, vamos lá, gente. Eu fui lá, eu tive um aporte bem elevado de carboidratos. De novo, eu fui lá e fui fazer um rally e gastei toda a gasolina, certo? Essa é a ideia. O treino, falando de novo de musculação, ele deve sim, para te dar um retorno, ter uma boa, um bom comprometimento, uma boa eficiência, uma boa entrega. Então, de você estar ali realmente disposto e respeitando tempo de intervalo, nível de contagem versus a esse tempo. Então, nós temos ali alguns detalhes de compromisso que nos levariam, então, a um resultado, né? Então, ir lá e ficar no oba-oba e olhando o celular e só, né, se ajeitando lá na frente do espelho, não necessariamente vai trazer o resultado que você quer. Então, se você não tá tendo resultado, já deixo aqui uma chamada para você dar uma verificada nesses detalhes. Falando então agora do pós-treino, eu tendo aquele gasto ali bem significativo durante o treino, o que eu vou precisar pós-treino também? Desmistificando também essa questão do eu não posso comer isso, é só a tal da proteína, qualquer proteína vale. Então, assim, o ideal não era novamente colocar alimentos de absorção muito lenta, né? Como o nosso corpo ele tá ali no processo elevado de gasto, de uso e até de recuperação de alguma forma, então alimentos também de digestão muito lenta, focando de novo então em proteínas de carne vermelha, por exemplo, né? A proteína animal em si é bem-vinda, mas eu já entro nesse ponto. Então, por exemplo, novamente, Nais, então comer ali um churrascão pós-treino não é bom? Não é que não é bom, mas como ele vai ter essa concentração mais lenta, de absorção lenta, e talvez não ter uma oferta de carboidrato eficiente com ele, vai faltar, entende? Vai ficar ali, ele vai fazer esse processo também, né? Não é que ele não vai fazer, o nosso corpo ele é inteligente, ele lida sim frente às circunstâncias, só que aqui a gente tá falando de um possível ideal. Então, realmente, a carne vermelha também, sozinha ali, entrando talvez com força, não vai ser o melhor pós-treino. Então, não. Outra questão também, Naisa, vamos falar de novo também, então, aí, de uma massa, poxa, uma massa, sei lá, gente, um macarrão aí, 4 queijos, uma coisa bem de digestão rápida, porém, só fonte de carboidrato e simples ainda, né? De novo, gente, ele vai dar ali, ele vai suprir essa falta que a gente teve, desse gasto de carboidrato, a gente dá aquele sustão ali no organismo, porém, de novo, a gente vai estar ausentando um grupo que é importante, porque uma proteína mais magra e de absorção rápida pós-treino, ela é sim bem-vinda. Por quê? A gente faz o exercício dentro do contexto de uma academia, de uma musculação, e a gente faz o quê? A gente faz microlesões nesse músculo a ponto de hipertrofiá-lo. Essa hipertrofia, essas pequenas lesões positivas são o que dá o volume muscular. Então, essas microlesões, elas são sim microlesões, então, né, não se assuste, são coisas necessárias para que a gente hipertrofie essa fibra. Então, ela tá aqui numa estrutura e eu quero aumentar o volume dela. Para aumentar o volume dela, eu trabalho ela, eu trabalho frente a uma força maior, né? Então, eu trabalho com peso e aí esse peso eu vou hipertrofiando ele. E o que alimenta o meu músculo é a proteína, junto ao carboidrato. O carboidrato faz toda a parte de transporte dessa proteína. Então, aí tá a sacada e a importância do carboidrato. Porém, nessa opção ali da massa, que a gente falou do macarrão de 4 queijos ali da vida, qual que não seria a eficiência? Vai faltar a proteína, eu dou um up de carboidrato, mas o que eu vou levar para esse músculo? Carboidrato? Mas
mas o músculo não se alimenta só de carboidrato. Então aí entra toda aquela questão, aí entra a fome também, porque você veio, né, de um pico ali de energia, aí aonde mistura tudo, e aí de novo, talvez passe, se exceda na quantidade, e aí a gente entra em outros gatilhos negativos. E dando mais um exemplo do que não fazer também pós-treino, é o próprio jejum. Ah, Nais, eu vou aproveitar e tocar direto. Gente, de novo, são micro lesões positivas que a gente quer, porém, eu preciso alimentar esse músculo. Como é que ele vai se recuperar no processo noturno? Como é que ele vai melhorar para que ele hipertrofie, para que ele gere esse volume positivo que a gente quer? Então, de novo, né, um jejum, por exemplo, pós-treino, não, tá? Ah, Naisa, vamos falar da feijoada também aqui. Também não seria bem-vinda por essa ideia, né? A gente tá ali, o feijão sozinho, ele entra na fonte de leguminoso, daí sim, ele poderia ajudar aí juntamente com um carboidrato de rápida absorção e uma fonte proteica magra, tá? Então, feijoada não, mas o feijão em si não seria ruim. Agora, vamos falar do que seria legal a gente comer, né? Parar só de falar do que não comer. Então, a ideia é o quê? A gente entender que esse exercício, ele tem, né? A gente tem essa doação, essa troca de energia ali, a ponto de ver a lapidação do nosso desenho muscular, tá? Então, claro, aqui eu tenho as questões de genética, aquela questão de dedicação que eu falei para vocês também, o nível que você está se doando para aquela ação, a ponto de aquilo levar a um resultado que você procura. Também muita atenção nisso, porque aí faz ponte com aquelas questões que a gente conversa sobre aquelas metas muito ultrapassadas, que não fazem sentido com o nosso desenho corporal, tá bom? Então, boas coisas de pré-treino. O que eu deveria comer de pré-treino, Naisa? Assim, o que eu mais utilizava em consultório, pela ideia do respeitando ali, porque não é todo mundo que tem consciência do nível de digestão, né? Então, por exemplo, Naisa, eu não sei, licença. Meu Deus, deu até bigodinho. Naisa, eu não sei a velocidade que meu organismo, minha digestão acontece. Então, o que eu utilizo muito é 2 fontes de carboidrato, tá? Eu não uso muito, tá, mas eu vou falar dessas 2 primeiro. Então, eu utilizaria, por exemplo, uma fruta e uma aveia. A fruta dá aquele upgrade que a gente falou, de energia rápida, e a aveia ou algum grão nesse sentido, ele dá aquela segurada para que esse nutriente me dê energia durante o treino todo, segurando a minha glicemia, que é a velocidade que eu absorvo este alimento. Outra opção que eu uso muito para adicionar nessa opção aqui, por exemplo, seria a pasta de amendoim. Por quê? É fonte de gordura boa, gordura boa. E essa gordura entra aqui e faz essa junção e ajuda a segurar a energia e dar mais gás ali, justamente por ter uma coisa mais insistente ali, né? A gordura boa, ela entra nesse sentido, né? Ela te dá mais essa sensação de robusto, de satisfação, sabe? Então, gosto muito desse pré-treino, tá? Muito, muito, muito. Era o que eu mais utilizava. Então tá, mas um pão integral, então nessa linha aí não seria positivo? Também dá, daí só temos que sempre fazer essas conjunções saudáveis para que a gente faça valer o exercício, né, gente? Tá, mas então proteína não pode pré-treino? Pode, porém proteínas mais magras. Ou, por exemplo, a proteína do ovo. É uma proteína de rápida absorção, você consegue controlar ali, por exemplo, de 1 a 2 ovos, o que não dá aquela luxação pós-refeição. Naturalmente, você tem uma resposta melhor frente ao exercício, ok? E o pós-treino, então, uma sugestão eficiente e boa. Gente, lembrando sempre, eu faço essa parte da reconstrução, por isso eu preciso colocar fontes, inclusive frutas, verduras que estimulem esse processo de recuperação, né? A gente tem que entender
que o nosso corpo precisa dessas trocas, né? Essas pequenas microlesões que eu tanto falo, elas são desejadas, tá, gente? Você que não conhece muito esse universo da academia, entenda que isso é necessário. Quanto mais massa magra eu tenho no meu corpo, mais eu aumento o meu gasto calórico total. Mais eu controlo a questão de resistência, frente, por exemplo, a quedas, a tombos, a acidentes, a resposta fisiológica em relação à proteção dos meus órgãos do meu corpo. Hoje tem médicos indicando a musculação para idosos pela depressão de massa magra. A gente vai perdendo isso com o tempo. Então, essa construção de massa magra, ao final das contas, é algo positivo. Ah, Nais, eu sofri um acidente, quebrei a perna. Quanto mais massa magra tu tiver para combater essa fase de ausência de algum exercício, por exemplo, ela vai ajudar, porque ela tem essa memória muscular. Então, por isso que eu defendo muito, sempre defendi em atendimento. Hoje trabalho mais com essa questão do respeito, entendendo que o exercício traz, sim, essa produção de serotonina muito maior do que só uma resposta fisiológica. Ela trabalha muito com essa questão do prazer, da sensação de bem-estar. E por isso, hoje, eu abro bem mais. Mas eu tive uma fase da minha atuação clínica que eu foquei muito na academia. Tá? Então, o ideal de pós-treino, gente, mas eu tenho ali uma fonte de carboidrato, sei lá, vamos falar, uma batata doce, uma batata, e vou fazer uns ovos juntos. Perfeito, gente, eu entro com um carboidrato de índice glicêmico menor, não é uma proteína ali, um carboidrato que vai ser absorvido em 10, 15 minutos, ele segura mais e vem a proteína para dar a reestruturação daquelas microlesões que eu falei para vocês. Então, ovos, essas raízes, claro que aqui, né, vamos falar que esse pós-treino seja noturno, seja da nossa janta, aí a gente trabalha com essas questões. Naisa, é um café da manhã, eu não posso estar colocando fruta? Pode sim. Lembrando que é o carboidrato que carrega a proteína para o nosso músculo. Então, assim, não é excluindo grupos que a gente leva a emagrecimentos ou resultados nesse sentido, tá bom? Espero que esteja claro. Vamos ver. Meu Deus, gente, 22 minutos de novo, gente. Gente, vamos assumir que não dá, né? Vamos assumir aqui. Isso pode ser visto como um defeito, mas isso pode ser visto como uma qualidade, gente. Então tá bom, então minha média de vídeo vai ser 30 minutos, a ideia e a proposta seria essa. Mas claro, gente, não é um problema, é só pra, assim, ter vocês comigo, assim, por mais tempo, por isso que eu tento facilitar, mas talvez seja esse, né? Talvez pra trazer um conteúdo completo eu precise desse tempo. Então vamos aceitar o tempo, né? Por que não? Gente, é isso, espero que tenham gostado, espero que esse tipo de conteúdo ajude vocês e vamos lá, né? A nossa tribo aí tá um pouquinho maior. Vamos continuar aí. Se tiver alguém para indicar esse tipo de conteúdo, eu agradeço, tá? Gratidão